nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Estamos aqui nessa tarde com o pastor Arthur Marski, que gentilmente concedeu um pouquinho do seu tempo para nos fazer essa entrevista sobre sua vida e ministério. Boa tarde, pastor Arthur, prazer tê-lo aqui. Muito boa tarde. Prazer, mais meu ainda, viu? Vamos para a primeira pergunta. Qual o seu nome completo, data de nascimento, quem são seus pais e seus irmãos? Olha, meu nome completo é Arthur Elias Marski. Eu nasci numa cidade onde não conheço a cidade, porque meu pai já era pastor. Eu nasci no norte do Paraná, numa cidade muito pequena chamada Jacarezinho, no norte do Paraná. Eu nasci no dia 10 de outubro de 1948. Bem velho, né? Muito velho. E eu sou filho de Geraldo Roberto Marski. Eu sou irmão do meio. Meus outros dois irmãos são Davi e Paulo. E como todo irmão do meio dizem que é o filho problema, realmente eu sou o problema. Eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu sou o mais doentio, e os meus dois outros irmãos sempre foram atletas, e eu sempre fui não atleta. Nunca me dispus assim de ser esportista, porque sempre fui doente. Mas, graças a Deus, eu estou vivendo bem. Meus dois irmãos também, pela bênção de Deus, são pastores. Nós três somos pastores. E, por coincidência da velhice, nós três agora estamos jubilados também. O pastor Davi, o pastor Paulo e eu. E meu pai, pastor, mas já está descansando, já faleceu. Pastor, o senhor foi casado, qual é o nome da sua esposa, quando vocês se casaram e quem são seus filhos? Eu sou casado com a Darley Mangini de Souza Marski, nasceu na capital de São Paulo, no mesmo ano, 1948, e tendo o privilégio de nascer no antigo Hospital Liberdade, que é atualmente o Hospital Adventista de São Paulo. Nós somos casados desde 25 de janeiro de 1971. A gente não pode esquecer do aniversário de casamento, né? E vamos completar agora, se Deus quiser, bodas de ouro. Tá? E nós tivemos, pela graça de Deus, 3 filhos. Se chamam Silvia, Arthur Filho e Henrique. Formamos uma família muito, muito legal, muito bonita. E também já tenho 2 netas que, quem sabe, por enquanto, né? Estamos querendo mais netos, mas temos 2 netinhas chamadas Carolina e Camila, por enquanto. Quem são os pais da sua esposa? Olha, o pai dela está até morando conosco aqui, é o Dorino de Souza. A minha sogra já falecida, Dona Luzia de Souza. E, por incrível que pareça, muita alegria nossa, o meu sogro é pastor, então a minha esposa já é da 3ª geração adventista, e o meu sogro, acho que certamente é o pastor mais idoso do Brasil. Completou no mês passado 104 anos de idade. E ele está muito bem, e ele levanta-se sozinho, vai ao banheiro, toma banho sozinho, faz barba todos os dias com gilete, e não corta nada, é perfeito. Fica bravo quando não vai para a igreja, só agora nessa pandemia, mas é a igreja todo sábado, mesmo com 104 anos de idade. A respeito da sua esposa, o senhor poderia nos contar um pouquinho qual foi a contribuição dela à obra adventista? Oh, sim. Eu acho que a grande contribuição dela também foi na educação dos filhos, do lar, né? No começo do nosso trabalho, do meu trabalho, do ministério, ela trabalhou no magistério. Depois, por causa da vinda dos filhos, ficou mais para educar os filhos. Mas nas igrejas onde eu ia, nós trabalhávamos, ela sempre ajudava como diretora de escola sabatina e especialmente como líder de jovens nas igrejas. Então, sempre ela foi ativa nessas 2 áreas que ela gostava muito. Muito bem. A respeito da sua educação, pastor, onde o senhor fez o primário, o ginásio, o colegial e, por fim, a graduação? Como foi a decisão de se tornar um pastor? Como meu pai era pastor, e quando
nós morávamos em Cuiabá, eu tinha 7 anos de idade, então comecei a fazer o primário lá, o antigo primário. E completei o primário em Campo Grande, quando meu pai foi transferido para Campo Grande. E desde esse momento, o meu pai decidiu, então, me enviar para o antigo GAC, porque naquela época não havia nenhum colégio, nenhuma escola adventista que tinha o ginásio. Então, meu pai me enviou, com 11 anos de idade, para o antigo GAC, que agora é o NASP Hortolândia. E, com esse propósito, meu pai enviou também meus 2 irmãos. Nós éramos 3 no colégio de internato. E, então, eu fiz o antigo ginásio lá no NASP Hortolândia, e depois eu fui para o antigo IAE, que é o NASP, atualmente o NASP São Paulo, para fazer o colegial e também para fazer teologia. Então, assim foram, mesma coisa com meus irmãos. E, pela bênção de Deus, nós 3 irmãos, Davi, Arthur e Paulo, sempre estudamos em escolas cristãs, adventistas. Nunca pisei numa escola não cristã, não adventista. Qual foi o ano da sua graduação? 1970, quando me graduei na Faculdade de Teologia. Por que eu tomei a decisão de ser pastor? E você não vai acreditar, acho que nem os que estão me vendo agora, me ouvindo. Quando eu estava fazendo o primário, lá em Cuiabá, depois em Campo Grande, e eu tomei a decisão de ser pastor. Veja só, com 7, 8 anos de idade. E sabe por que eu tomei essa decisão? Interessante, que não seria hoje essa mesma decisão, mas pelo exemplo do meu pai. Porque, como meu pai era pastor dessas igrejas, naquela época, ele era o único pastor da cidade, não havia outro pastor. E como era distante, Mato Grosso era o campo, assim, limite do Brasil. Então, nós não recebíamos pastores da associação, nem da União, muito menos da divisão. E quando aparecia um pastor da União, era uma festa enorme. Então, todos os sermões que eu vi na minha vida, na minha infância, sempre foram sermões do meu pai. E sempre, o único pastor que realmente eu conheci foi o meu pai. E sempre eu tinha, sempre ouvi do meu pai que para ir para o céu tinha de seguir os caminhos de Deus, e aqueles ensinamentos, né? De se preparar para ser obediente. Então, eu queria ser muito obediente, mas com os problemas de criança, né? Desde quando eu desobedecia, minha mãe ralhava comigo. Então, eu tomei, veja só, Júlia, eu tomei a decisão de ser pastor, assim, na minha pequena imaginação de criança, eu tomei a decisão de ser pastor, porque pastor estava garantido ir para o céu, porque eu tinha certeza que ser pastor é ser santo. Pelo exemplo do meu pai, porque eu não conhecia pastor de ninguém, mas como meu pai era um homem assim, eu via realmente um bom pai, um pastor assim abençoado, eu queria ser igual a ele para ir para o céu. Então tomei a decisão, a primeira decisão minha de ir para o céu. Por isso que tomei a decisão de ser pastor. Eu acho que nesses mesmos pensamentos, pelo exemplo do meu pai, meus 2 irmãos também são pastores hoje. Veja só que coisa incrível. Uma história muito bonita. Com relação à sua conversão, o senhor já nos disse que nasceu em um lar adventista, que o seu pai foi um pastor. O senhor recebeu estudos bíblicos de alguém? O senhor se lembra a data do seu batismo e onde foi? Eu fui batizado com 11 anos de idade, na igreja de Campo Grande, que era a única igreja lá em Campo Grande, agora é a igreja central. E os meus pais me deram estudo, e também a escola onde estudava me deu os estudos. Então, eu tive o privilégio de ser batizado em dezembro de 1959, pelo meu próprio pai. Depois que eu fui batizado, foi em dezembro, em janeiro, eu já fui conduzido para ir para lá, para São Paulo, que naquela época era uma distância muito grande. Com 11 anos de idade, pequenino, assim, infantil, me separar dos meus pais para ser educado numa escola adventista. Muito bem. Após o senhor ter se formado em teologia,
Como e para onde foi o primeiro chamado? Bom, eu fui chamado para trabalhar na Associação Paulista. Naquela época, a Associação Paulista era o único campo de São Paulo. Então, fui chamado para trabalhar no distrito de Sorocaba. Então, foi o meu primeiro distrito. E Sorocaba, atualmente, estou sabendo que tem mais de 30 igrejas, tem vários distritos só em Sorocaba. Mas, naquela época, eu só tinha uma igreja em Sorocaba. Mas o meu distrito era tão grande que englobava 14 igrejas. E também 14 igrejas e grupos, que ia desde São Roque, não sei, alguns que conhecem São Paulo, aquela região de Sorocabana. Então, além de Sorocaba, eu tinha igreja em São Roque, em Ibiúna, em Porto Feliz, em Tatuí, onde que tem a nossa casa publicadora, Itapetininga, e então abrangia assim uma região muito grande, e realmente não foi fácil, foi um desafio muito grande. Imagino. Após Sorocaba, quais os locais e os anos em que o senhor trabalhou até sua jubilação? Puxa, vamos recordar. Depois de trabalhar alguns anos em Sorocaba, eu recebi da Associação Paulista, pelo pastor, meu querido pastor, meu primeiro presidente, pastor Wilson Sarr, ele apareceu um dia em minha casa, lá em Sorocaba, dizendo: Arthur, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um desafio enorme para você. Você vai orar, vai jejuar, e você, com certeza você vai aceitar. E o desafio foi para ser pastor em Botucatu. Botucatu, naquela época, era a cidade maior do estado de São Paulo que não tinha a presença adventista. Então, o propósito de ser conduzido, ser levado para lá, era para fundar a Igreja Adventista em Botucatu. E Botucatu, até o pastor falou: olha, Arthur, você vai ter muitos desafios lá, porque já foram feitas várias tentativas de fundar uma igreja lá. E todas as tentativas, as conferências públicas que foram feitas, todas fracassaram. Então, você vai para lá. E você vai para lá e nós vamos dar alguns obreiros para você e com a graça de Deus, você só, ele falou brincando, você só vai sair de lá se tiver uma igreja. E, na verdade, Botucatu é uma cidade de uma influência católica muito grande. Muito grande. Hoje em dia, deve ter uns 100 e tantos mil habitantes, mas naquela época já era sede de arquidiocese, tinha arcebispo lá. Então, veja só, então alugamos uma casa um pouco maior, na garagem ficou o nosso pequeno grupo, o nosso grupo para iniciar as conferências, o trabalho. E realmente foram 4 anos de trabalho. O único pastor, então, dava estudos bíblicos, fazia as visitas das pessoas e fazia pregação sábado de manhã, domingo à noite, quarta-feira, durante 4 anos sem falhar. E realmente, pela graça de Deus, olha, não desanimei. Deus me deu esta força, que foi o maior desafio, praticamente, um pastor de 25 anos de idade, né? Mas eu tenho uma grande notícia, que Botucatu, hoje, é sede de distrito. Tem 13 igrejas em Botucatu já. E, olha, que bênção. Deus esteve comigo e teve misericórdia de mim. Foi lá que nasceu a nossa o primeiro filho, né? A Silvia. E depois de Botucatu, eu fui transferido para Presidente Prudente, um distrito enorme, e naquela época, não é como agora, né? Eu era diretor do colégio, que já tinha um colégio lá de segundo grau, e eu era diretor, e com 14 igrejas também, de toda aquela região, até o Vale, até o Rio Paraná. Eu era pastor em Presidente Prudente. Depois de Presidente Prudente, que foi uma experiência muito gratificante, louvado seja Deus, que Deus deu a oportunidade de fundar 2 igrejas, e fomos chamados
para ser diretor de jovens da nova Associação Paulista Oeste, que naquela época era uma associação só, e nesse período, então, foi dividido o Estado, e eu fui chamado, então, para cuidar dos jovens, dos desbravadores e vários outros departamentos na nova Associação Paulista Oeste, que abrangia todo o interior de São Paulo. Depois de alguns anos lá em Campinas, que era a sede da Associação Paulista Oeste, eu fui chamado para liderar os jovens na Paulista Leste, que abrangia toda a capital e todo o litoral. Então, fiquei lá por vários anos. No total, em São Paulo, fiquei 10 anos como diretor de jovens. E, nesse período, depois de 10 anos, vagou aqui a União Oeste Brasileira, que agora é a União Sudeste, com sede em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui chamado para ser diretor de jovens da União Oeste Brasileira. E essa união era tão grande, Júlia, que pegava o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, até Rio Grande do Norte, que atualmente são 3 uniões. Então, nós cuidávamos da juventude, do Ministério Jovem, dos desbravadores, dos aventureiros. Ficava, às vezes, um mês fora de casa, fazendo congresso, fazendo acampamentos, fazendo cursos, né, liderança, durante um período bem grande. Foram 17 anos que nós trabalhamos na União. E agora, ultimamente, eu fui chamado para ser, na Associação Rio de Janeiro, para cuidar da parte ministerial e também com os jovens. No total, foram, assim, fazendo a conta, no meu ministério, foram 41 anos de trabalho na obra ativa e 31 anos só na liderança de jovens. Só com os jovens desbravadores, 31 anos. E mais ainda, não sei por quê, porque antes de ser formado, e já no IAE, agora no NASP São Paulo, eles viam que eu tinha cara de líder de jovens. Durante o meu período de teologando, eu sempre fui diretor de jovens, lá no IAE. Então, contando aqueles 4 anos lá no colégio, mais 31 anos, 35 anos só liderando os jovens. Olha que interessante, já era um chamado, né? Agora estou jubilado e descansado, né? Porque realmente ser diretor de jovens, ser pastor, realmente tem muitas atividades, muitos desafios, né? Mas lidar com os jovens, fazer cada vez cobrando, fazer acampamentos, fazer curso, fazer isso, fazer aquilo, treinamento, preparar jovens, preparar clubes de desbravadores, e realmente, olha, pela graça de Deus, eu estou vivo. Estou bem vivo. E ótimo. Só para ficar registrado aqui, de que ano até que ano o senhor trabalhou? Qual foi o ano do chamado e o ano da jubilação? Comecei, então, em 1971. Foi no mesmo período que eu comecei e também casei. Então, foi tudo ao mesmo tempo. E terminei assim, a obra ativa, eu até coloquei aqui, em 2012. 2012, eu me jubilei. Mas, olha, me jubilei na obra ativa, como não voluntário. Mas depois da jubilação, viu, Júlia? Eu senti a necessidade, como meu pai sempre falava, que o cristão não tem férias. O cristão não tira férias. Ele dizia assim, muito menos pastor. Então, eu comecei a frequentar a igreja, numa das igrejas aqui do Rio de Janeiro. Então, lá na igreja do Rio de Janeiro, me convidaram para ser na área de missionária, para ser um tipo de um pastor evangelista, para dar estudos bíblicos e fazer classes bíblicas, e com alegria aceitei esse desafio. Para a glória de Deus, nesses 9 anos de jubilação, eu continuo lá naquela igreja, fazendo as mesmas coisas, fazendo como eu fazia no passado, nos meus distritos do passado, porque com o JA, com a liderança do Ministério Jovem, a gente não tinha muito tempo de fazer visitas pastorais, dar estudos, mas agora eu faço as classes bíblicas na igreja, dou estudos bíblicos, e eu fiz a conta, quando você me convidou para fazer a entrevista, eu fiquei pensando, fiz a conta, que eu preparei, fiz mais de 280 fichas batismais.
preparei pessoas. Então, quase 300 pessoas nesses 9 anos que eu batizei. Olha, veja só, como aposentado, velho como estou, mas Deus deu a graça, porque a gente não tira férias, realmente vou à igreja, todos os cultos, e realmente, às vezes não é fácil, não. A gente fica mais cansado, mas é um privilégio de trabalhar na obra de Deus até quando Cristo voltar, até quando morrer. Amém. Que Deus seja louvado. Uma bênção aí a sua história de vida, pastor. Mais de 40 anos de ministério, então, pela graça de Deus, qual o seu maior legado, em sua opinião? Olha, eu descobri isso faz pouco tempo. Depois que me jubilei, eu descobri qual foi o meu legado. Sabe qual foi o legado? Que eu nem sabia, nem tinha ideia. Muitos pastores que agora, meus jovens, que ouviram meus sermões, as semanas de oração, né, durante todo esse tempo, vieram falar para mim, assim, dezenas e dezenas daqueles jovenzinhos, agora pastores, líderes de jovens, inclusive na divisão, então, muitos outros na união. Então, me disseram, pastor, se não fosse o Senhor, nós não seríamos como nós somos hoje, como líderes da obra de Deus. Então, um disse, pastor, o seu maior dom, que nós gostamos do Senhor, pastor, assim, em particular, né? Pastor, eu gosto do Senhor, muitas coisas, mas mais importante do Senhor é o que o Senhor deixou para nós. É o exemplo e também o que o Senhor acreditou em nós. O Senhor acreditou em mim de ser um grande líder de jovens, ser um pastor. Então, eu descobri que o maior legado que Deus me deu foi preparar estrelas. E Deus deu esta honra de ver pastores famosos aqui no Brasil que disseram, depois de Deus, pastor Arthur, o senhor foi a nossa motivação. Então, eu acho que foi esse legado de preparar, de motivar muitos para ser obreiros na causa do Senhor. Que legal, pastor, uma bênção. Eu sei que você deve ter muitas histórias da atuação de Deus, mas escolha uma história em que o Senhor sentiu a mão de Deus em sua vida. Olha, são muitas histórias. Inclusive, eu sempre ficava preocupado com a vida espiritual dos jovens. E Deus colocou no meu coração que os congressos que eu estava fazendo, os acampamentos de jovens, os campuris, os cursos, olha, eram dezenas e centenas de cursos que eu dei. Eu não estava satisfeito. Eu queria algo mais. E Deus colocou no coração de alguns colegas meus, de fazermos sempre os eventos de jovens voltados à parte missionária, à parte comunitária. Então, nós fizemos um grande evento na antiga União, que abrangia até Rio Grande do Norte, um programa chamado Supermissão, que foi em Maceió. E lá naquela cidade, em Maceió, foram feitos só projetos. Tivemos conferências à noite, os programas, mas o dia todo fazendo trabalho missionário, trabalhos comunitários. E por causa desse evento, 670 pessoas em Maceió foram batizadas através do trabalho dos jovens. Então, eu creio que eu senti a mão de Deus realmente colocando no meu coração para fazer, transformar todos os eventos de jovens, transformadores, eventos missionários, que agora acontecem em tudo. Pode ver que em todos os eventos, no Brasil todo, e eu soube que no mundo todo, quando você faz um evento de jovens, de transformadores, sempre tem os projetos comunitários. Foi nesse período que Deus colocou no meu coração. Muito bem. O senhor já nos contou que trabalhou como pastor distrital, como diretor de jovens, em vários locais. Qual foi a área ou local em que o senhor mais se identificou ou sentiu mais realização? O momento de maior realização que eu aprendi é o momento presente. Desde o início, desde a minha infância, sempre o meu pai dizia que o momento mais feliz no ministério é o momento presente. Então, qual foi o distrito que você mais gostou? Qual foi o departamento? Qual foi o campo que você mais gostou? Então, eu aprendi do meu pai crendo que realmente o melhor lugar é o momento onde eu estou. Então, eu digo que o momento mais feliz da minha vida é estar
jubilado, ainda ajudando a obra de Deus voluntariamente, e batizando pessoas, como agora sábado eu batizei uma jovem, sábado agora eu vou batizar mais pessoas, em outubro vou batizar mais 5 pessoas. Então, realmente, Deus me deu esse pensamento da maior realização é agora. Senti-me realizado quando era diretor de jovens, quando até na comportagem, senti-me realizado lá em Botucatu, lá naquele distrito tão difícil. Sempre o melhor lugar é o momento onde a gente está. Por isso, eu me sinto mais feliz agora do que no passado, até a volta de Cristo. Amém. Pastor, você já nos contou bastante de como seu pai foi um exemplo, uma inspiração para o senhor. Mas o senhor teve alguma pessoa, além do seu pai, que foi um conselheiro, um mentor, que o ajudou a passar por um momento difícil? Olha, pensando bem, os momentos mais assim que eu estava tentado para desanimar foi lá no trabalho de Botucatu. Mas o presidente daquela época, que foi meu primeiro presidente, todos os meus chefes foram legais, né? Todos os meus chefes, até o último que eu tive aqui na União, na associação, né? Mas o meu primeiro presidente, pastor Wilson Sarli, ele acreditou em mim. Ele falou: Arthur, eu acredito em você. Mas eu tinha tanta confiança nele que eu depositava, porque ele sempre me visitava, ele passava visitando os outros distritos e passava por Botucatu só para ver: Arthur, como você está? Você está precisando de alguma coisa? O que você está sentindo? O que? Então, ele me deu aquele apoio, ele foi o primeiro mentor, além do meu pai, porque o meu pai realmente foi o meu melhor conselheiro, o meu melhor mentor, né? O exemplo na minha vida. Mas esse presidente, que é um exemplo para todos os líderes, administradores da obra, confiar e acreditar nos seus obreiros. E realmente, olha, ele acreditou, confiou, e eu procurei não decepcioná-lo. Então, pela graça de Deus, eu agradeço por esse meu primeiro mentor. Quanto ao cuidado com a saúde, você tem algum testemunho, algum conselho a deixar aos novos obreiros sobre a importância desse assunto? Olha, lá na igreja de Botafogo, né? Eu não tinha nem falado da igreja de Botafogo, os irmãos perguntam sempre, todos sábados perguntam, né? Aos domingos, né? E perguntam: pastor, o senhor vai bem, pastor? Aí eu respondo: vou bem, velho. Não, pastor, o senhor continua não é tão velho. Então, me pergunto: bem velho. E realmente, a melhor maneira de viver é viver feliz. Então, eu tenho procurado sempre colocar a minha parte física em ordem. Nunca fui atleta, como disse para você. Os meus irmãos sempre foram atletas. O meu irmão mais velho foi o melhor jogador de basquetebol naquele tempo lá no GAC, que agora é o NASP de Hortolândia. Mas eu nunca tive essa aptidão física. Mas então, eu escolhi um esporte que não requer técnica, ser corredor. Então, eu tornei-me corredor. Tanto que agora, na pandemia, eu moro num prédio de 14 andares. Então, o que eu fiz na pandemia no início? Você não acredita, olha, isso faz recente, porque eu não podia sair, né? Nós estávamos todos fechados, né? Presos no prédio. Então, eu subia e descia os 14 andares do nosso prédio. Eu dava mais de 1.000 degraus. Subia e descia, cada dia. Então, olha só, para manter assim, a parte física, é muito importante estar com a disposição física, né? Então, não podemos esquecer de que realmente o nosso corpo devemos zelá-lo com a parte não só espiritual, não só ler a Bíblia, fazer oração, mas também cuidar do corpo. Então, fiquei muito honrado e, por enquanto, eu estou bem velho, né? Então, imagina, o senhor está ótimo aí, ativo. Sabe qual é a melhor definição de velho? Qual é a melhor definição de velho? A melhor definição que eu encontrei: velho é jovem que deu certo. Jovem que não dá certo morre logo. Mas o jovem que dá certo morre velho, morre idoso. Então, a melhor definição: idoso, velho
é o jovem que dá certo. Eu quero continuar, pela graça de Deus, sendo jovem. Não em idade, Amém. mas jovem de cabeça, de espírito e na fé também. Amém, com certeza. Que Deus te Gostou? abençoe nesse objetivo. Gostou? Tenho Você certeza que vai gostou? abençoar. Já caminhando agora para o final, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? E por fim, suas palavras finais a quem for assistir esse vídeo. Quando fui batizado, isso por o meu pai fez, eu me lembro, fez um desafio para nós fazermos, para a igreja toda, fazer o ano bíblico. Naquela época, o ano bíblico era para ler a Bíblia, toda ela, desde o Gênesis ao Apocalipse, num ano. Que hoje tem aquele que é reavivados por sua palavra, que lê um capítulo por dia. Mas eu peguei esse costume de ler uns 4, 5 capítulos por dia para ler toda a Bíblia, e eu tenho esse costume, esse hábito, até agora, desde 11 anos de idade. Então, nunca parei. Eu tenho 72 anos, vou fazer 72 anos, já li a Bíblia 61 vezes, toda a Bíblia. Então, cada ano, eu tomava a decisão de escolher um versinho favorito. Eu só vou dar um versinho, mas não vou mencionar o verso. Meu verso favorito ainda é Apocalipse capítulo 3, verso 20, Hebreus capítulo 13, verso 5, 2 Coríntios 12, verso 9, Isaías 41, verso 10, e assim por diante. Mas hoje, não só hoje, mas durante todo o meu ministério, tem um versinho na Bíblia que nunca me esqueci. Eu sempre repito isso nas minhas orações. Sabe qual é? Você não vai imaginar. Está em 1 Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. É uma declaração de Elias, o grande homem de Deus. Ele diz essa frase não uma vez, na Bíblia ele repete várias vezes. Ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença eu estou. Então, esse versinho, essa declaração de Elias, me dá tanta força de estar sempre na presença de Deus. Então, cada dia, nas minhas orações e nas minhas meditações da Bíblia, eu sempre procuro estar na presença de Deus como Elias viveu na presença de Deus. De tal maneira que Elias vivia na presença de Deus, que um dia Deus o tomou para si e o levou para o céu. Por quê? Porque ele vivia na presença de Deus, andava com Deus, ele era um homem de Deus. Então, esse verso tornou-se para mim um verso poderoso, um desafio para a minha vida cada dia. O que eu posso deixar para vocês, e deixar para você também, Júlia, para todos, o pastor velho já pregou muitos sermões, eu já fiz a conta de quase 15 mil sermões que eu já preguei, mas eu queria deixar 5 palavras. Meus conselhos de um pastor idoso, né? Um pastor já experiente. Primeira palavra, olhe para trás com gratidão. Primeira palavra, gratidão. Segunda palavra, olhe para dentro de si com contrição. Contrição. Coração contrito. Segunda palavra, contrição. A terceira palavra, olhe para os lados, olhe ao redor com compaixão. Compaixão ao próximo, né? E quarta palavra, qual é? Olhe para a frente com esperança. E a quinta palavra, olhe para cima com louvor, com alegria. Então, viver bem é viver feliz, é viver alegre com Deus. Gratidão, contrição, compaixão, esperança e louvor. Então, são as 5 coisas que eu lanço desafio para cada um que está me ouvindo nesse momento. Dessa maneira, com essas 5 atitudes, nós seremos realmente homens e mulheres de Deus. Muito bem, pastor. Que Deus seja louvado pela sua vida, pelas histórias maravilhosas que o senhor contou para a gente hoje. Foi uma alegria tê-la aqui, mesmo que virtualmente, né? Agradecemos muito por ter concedido um pouquinho do seu tempo para o Centro Haiti. Muito obrigado. Muito obrigado. E que Deus nos acompanhe, nos ajude para estarmos brevemente no reino eterno para todos sempre, né? Hoje de manhã mesmo eu lembrei do outro versinho predileto meu. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre.
não somente eu, mas a minha esposa, meus filhos, minhas netas, todos esses irmãos que eu batizei, todos aqueles jovens que me conheceram, a Igreja de Deus, todos nós vitoriosos no Monte Sião, lá no Monte da Vitória.